Olá, amigas e amigos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a lição Convite ao Bem, que o Espírito Emmanuel nos traz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso, baseando-se no capítulo 14, versículo 10 do Evangelho de Lucas, onde Jesus fala, abre aspas, mas quando fores convidado, vai, fecha aspas. Emmanuel começa dizendo que, em todas as épocas, o bem constitui a fonte viva suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem através de amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Meus amigos, Emmanuel faz uma referência aos convites à prática do bem que chega a todo espírito encarnado através daqueles que o acolhem em cada reencarnação. Temos ao nosso lado pessoas que nos acolhem com amor, no lar que nos recebem como filhos, corações amorosos que nos cercam de cuidados dentro e fora do nosso lar, como os professores que nos facultam conhecer as primeiras letras e abrem novos horizontes, das leituras complementares que chegam até nós, que são recomendadas por aqueles que são responsáveis pela nossa formação moral. E refere-se ainda, meus amigos, que vamos aos amigos que vão chegando, que nós vamos conquistando, trazendo-nos através da sua postura em relação a nós mesmos as referências de conduta ao bem, pela demonstração da amizade verdadeira, da amizade gratuita. Mas Emmanuel nos alerta na lição, continuando a dizer o seguinte: entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Aqui, meus amigos, ele se refere, essa afirmativa de Emmanuel, a todo o processo de reencarnação do espírito. O espírito vai se ligar completamente no seu corpo físico quando esse corpo físico já está pronto, amadurecido, para recebê-lo em sua integridade. Então, isso acontece, segundo a literatura espírita, por volta dos seus 7 anos de idade. Aí o espírito vai mostrar, na sua íntegra, quem é ele, com seus vícios de comportamento, os valores que ele traz. Vejam então a importância do processo de educação moral da criança, desde o momento em que ela é gerada, até o final da sua existência. Enquanto pequeno, enquanto está sob nossa guarda, nossa responsabilidade, são os ensinamentos em que nós falamos, mas também exemplificamos, porque o exemplo arrasta. Então, Emmanuel está dizendo que nós temos que prestar atenção, que são raros aqueles que chegam até a fase adulta com atenção fixa, ou seja, que já tenha absorvido os ensinamentos que levam ao caminho do bem. Quando chegam na juventude, isso é uma realidade. Nós percebemos que muitas vezes, na juventude, nós percebemos que o nosso filho, que era cordato, que era uma criança dócil, mudou o seu comportamento. E muitas vezes nós queremos terceirizar essa mudança, utilizando de justificativas terceiros pela companhia, mas na verdade esse espírito está aí mostrando
se o seu processo educativo, como pai, como mãe, fez efeito ou está modificando esse caráter ali, reencarnado naquele momento. Por isso que ele diz que o espírito, ele diz assim, quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior que ele traz. Porque todos nós somos ainda espíritos que trazemos esses valores que precisam ser modificados. E essa modificação, ela vem a partir do acolhimento no lar, do material que oferecemos a esse espírito reencarnante. E Emmanuel ainda continua. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Então, como ninguém está abandonado à própria sorte, todos nós estamos sob o amparo divino, os convites do bem e para o bem continuam chegando de várias formas. E Emmanuel diz que chega através de um amigo, através de uma página de um livro edificante, através, muitas vezes, quando assistimos a um filme que nos estimula, que mexe conosco, que nos estimula a buscar caminhos novos, caminhos voltados ao bem. E Emmanuel continua a lição dizendo, a rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Ele se refere, então, à desobediência. A rebeldia, apesar de ter alcançado a fase adulta, ainda continuamos insistindo em desobedecermos as leis divinas. Então, o sarcasmo de nos acharmos autossuficientes e dar continuidade às escolhas equivocadas. Emmanuel nos alerta que, como consequência natural, chegam os desencantos. Ou seja, nós sabemos que somos livres para o plantio, mas que a colheita é obrigatória. Então vem a colheita daquilo que semeamos, daquilo que plantamos. Emmanuel nos lembra, então, a importância do Evangelho, quando ele nos diz na lição, o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. O clarim cristão, se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Observem, meus amigos, que ele diz que o Evangelho, que nós vamos encontrar no Evangelho, os ensinamentos que vão conduzir os nossos passos para a eternidade. Somos espíritos imortais. Quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, quando nós compreendemos, sentimos e trazemos para as nossas atitudes, trazemos para a nossa conduta, nós vamos conseguir ir de encontro a Deus sem hesitações, sem tanto equívoco, tantos erros. Ele diz assim, se o clarim cristão, ou seja, se o Evangelho já te tocou o coração, já chegou aos teus ouvidos, aceita sem vacilar. Não esperes a dor. Aguilhão é um instrumento pontiagudo que espeta o gado para ele andar.
Então ele está dizendo aqui, o gado no sentido dos animais, não espere a necessidade de bater, porque sob o sofrimento é muito difícil enxergarmos ele diz aqui, é difícil a visão do porto, no sentido de segurança, de escolhermos as melhores saídas. E que a maioria dos encarnados, quando chegam à Terra, quando chegam na espiritualidade, chegam arrependidos de terem perdido as oportunidades aqui na Terra de seguirem o caminho do bem, de fazerem o bem, de colocar em prática o Evangelho em benefício dos outros. Então, o que ele está nos dizendo, meus amigos e minhas amigas, que durante toda a nossa vida recebemos incessantes convites para o trabalho no bem. Mas muitas vezes estamos desatentos e vamos esquecendo esses convites. E que eles não param de chegar até nós. Chegam de diversas maneiras, de formas que nós nem sequer podemos imaginar. Mas chega de forma sutil, em que vai depender da nossa clareza de ideias, de discernimento para ouvi-la, entendê-la e acatá-la. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades que surgem todos os dias à nossa volta. Principalmente, meus amigos, nesses momentos em que estamos vivendo e que temos ao nosso alcance esta ferramenta maravilhosa que é a internet e que nos coloca em contato, em comunicação com todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Mas que basta, ou melhor, que precisa partir de nós esta iniciativa de fazermos o bem. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.